Olá a todos, abrimos mais uma semana de O Gol no Mercado e hoje vamos passar pelo futebol brasileiro, pelo futebol árabe, pelo futebol argentino e com uma possível bomba no mercado na janela envolvendo Manchester City, Real Madrid, Tottenham e 2 jogadores brasileiros. E antes de começar, fica sempre aquele pedido para seguirem o nosso canal e deixarem o seu like. E vamos abrir então com uma polêmica. Carlos Miguel, ex-Corinthians, está próximo de um acordo com o Palmeiras. Para quem não recorda, Carlos Miguel deixou o Corinthians em 2024 de uma forma bastante polêmica, né? Ele ganhou a titularidade com muita pressão da torcida em cima de Cássio, um ídolo do clube. E o que ele fez logo depois disso foi sair, né? Foi aceitar uma proposta do Nottingham Forest por um valor que na época foi considerado baixo, de 4 milhões de euros. E esse é o mesmo valor que o Palmeiras pode pagar para trazer de volta Carlos Miguel. Então, Carlos Miguel, goleiro de mais de 2 metros de altura, está aí sendo preparado pelo Palmeiras para ser o substituto de Everton, que tem mais um ano de contrato com o Alviverde e também está ali em fim de ciclo. Então, Carlos Miguel, que praticamente acabou com o ciclo do Cássio no Corinthians, pode fazer o mesmo no Palmeiras. Seguimos agora para a Argentina com uma troca no mínimo inusitada. Eu falo aqui de Marcos Rojo, ex-seleção argentina e ex-Manchester United, que trocou o Boca Juniors pelo Racing. Para quem não sabe, o Boca vive uma grande crise, já são 12 jogos sem vitória. A última foi em abril, se não me engano, e Rojo deixa o Boca para jogar a Libertadores pelo Racing. O Racing que tem um caminho interessante pela frente pela Libertadores. O próximo jogo é o Peñarol. O Racing entra como favorito e depois pode pegar aí Fortaleza e na mesma chave do Flamengo. Então, Racing, que pode ser adversário de brasileiros no futuro na Libertadores se avançarem Fortaleza, Flamengo e o próprio Racing, tem aí um reforço de peso para a defesa. E vamos agora para o milionário futebol árabe com mais contratações de impacto. O Al Nassr de Cristiano Ronaldo tem uma cara nova e é Íñigo Martínez, ex-Barcelona, zagueiro veterano, foi titular ano passado no Barcelona, tá? Mas chega ao clube por custo zero. E o Al Nassr, que já trouxe também o João Félix por cerca de 30 milhões de euros, vai fazer ainda mais uma investida de peso nesse mercado, pelo menos mais uma. Kingsley Coman tem quase tudo acertado para jogar na Arábia, no Al Nassr, tá? Entre o clube e o Bayern de Munique parece já tá tudo certo, também por cerca de 30 milhões, um pouco abaixo disso talvez. E vai ser uma contratação de peso, mais uma para o Al Nassr, mais uma para o futebol árabe. E o rival Al Hilal também já apresentou um nome de peso. Falo aqui de Darwin Núñez. Darwin Núñez do Liverpool foi contratado por 53 milhões de euros e já está sob orientação de Simone Inzaghi. O Al Hilal, para quem não lembra, também já trouxe outro nome de peso do futebol europeu, Theo Hernandes do Milan, por cerca de 25 milhões de euros. E mais um clube árabe que está no mercado é o Al Ahly, que fez uma contratação aí com uma proposta um pouco diferente, um jogador um pouco mais jovem, com menos nome no mercado, mas também uma contratação de impacto. Falo aqui de Enzo Milot. Enzo Milot chega ao Al Ahly por 28 milhões de euros. Enzo Milot foi destaque na última temporada pelo Stuttgart, é um meia, fez 12 gols, 8 assistências, é um jogador muito promissor e que vai também seguir uma carreira no futebol árabe, mais um desses jogadores que opta no início ainda de carreira, com valorização dentro do mercado europeu, em seguir para o futebol árabe, em busca, obviamente, de salários milionários e de saber que agora tem uma visibilidade também diferente, né? Vai jogar com grandes jogadores, apesar de ser uma liga menos renomada, né? E vamos agora para a informação de maior impacto do dia e que envolve 2 brasileiros. Savinho, do Manchester City, tem negociações encaminhadas para defender o Tottenham. E é uma surpresa, por quê? Porque Savinho fez a primeira temporada ano passado pelo Manchester City, teve altos e baixos, mas foi muito utilizado, foram 48 jogos sob comando de Pep Guardiola e ele tem apenas 21 anos. Então ninguém esperava que Savinho fosse negociado
nesse momento. Mas a proposta do Tottenham parece ser muito boa, acima dos 50 milhões de euros. Dizem que vai chegar a 70 milhões de acordo com bônus. Ninguém sabe ainda que bônus são esses, são bônus fáceis de serem cumpridos ou não. Para já, essa é uma negociação que ainda está numa fase inicial, mas parece caminhar rápido. Já tem muitas fontes na Inglaterra e pela Europa falando nessa negociação de Savinho entre Manchester City e Tottenham. E aqui tem uma curiosidade, porque o que pode ter tornado essa negociação com Tottenham possível é justamente o interesse do Manchester City em outro brasileiro, Rodrigo, do Real Madrid. Rodrigo é um sonho de consumo para muitos times da Premier League, todo mundo sabe. É um jogador que também perdeu espaço no Real Madrid, então é um jogador que está no mercado. Teoricamente, ele diz que não quer sair do Real Madrid, mas a situação lá não está tão boa para ele. Ele tem menos espaço, menos minutos, parece não ter caído nas graças do Xabi Alonso nesse início de trabalho e tem muito mercado na Premier League. Parece casar perfeitamente com a filosofia, inclusive, de Pep Guardiola, porque ele joga em todos os setores ali do ataque. Rodrigo deve estar avaliado aí em cerca de 90 milhões e dizem que essa negociação de Savinho é justamente para abrir espaço para Rodrigo. E se esses valores forem confirmados, se você trocar Savinho por cerca de 70 milhões e pegar Rodrigo por 90 milhões, é um negócio bastante interessante para o time de Pep Guardiola, que teve uma temporada passada bastante abaixo das expectativas para um gigante que tem ganhado tudo na Premier League recentemente. E é para ir algo que muda o patamar, mais uma contratação de peso para o time de Pep Guardiola. E com essa encerramos por aqui. Fica um abraço a todos e até amanhã.